E aí galera do canal, quem fala aqui é o professor Ricardo e hoje nós vamos aprender limites infinitos. Pessoal, primeiro recado, cuidado, não confunda com limites no infinito, tá? Limites no infinito significa que o x está tendendo para o infinito e por isso ele tem um certo limite. Aqui o x está tendendo a um certo número, tá? E o limite é o infinito, certo? Então não confunda as duas definições. Falando nisso, vamos então para a definição do que é limite infinito, tá? Então vamos lá. Seja f uma função definida em um intervalo aberto contendo a, exceto, possivelmente, em x igual a a. Dizemos que limite de f de x quando x tende a é igual a mais infinito, se para qualquer a maior do que zero, existe um delta maior do que zero. Pessoal, esse delta aqui vai depender desse A aqui. Para todo A dado, esse delta tem que existir de tal maneira que f de x é maior do que A, sempre que módulo de x menos A é menor do que delta, tá, pessoal? Pessoal, então assim, ó, aqui na definição não fica muito claro o que significa o limite infinito, certo? Mas vamos analisar agora o gráfico e vamos fazer uma conta com esse módulo aqui para a gente entender melhor, tudo bem? Pessoal, então nós temos o seguinte, olha só. A gente tem que, dado um A maior do que zero, né? Tem que existir o delta maior do que zero, tal que o seguinte, né? O f de x ele é maior do que o a, né? Sempre que o módulo de x menos o a for menor do que o delta, tá? Então, pessoal, o que isso significa? Vamos pegar esse módulo aqui, ó. Esse módulo aqui, ó, módulo de x menos a menor do que delta, significa que o x menos a ele é menor do que o delta, mas ele é maior do que o menos delta. Tá? Menos a vai passar para o outro lado da desigualdade, fica a positivo. Então, fica a menos delta, né? Menor do que o x, e o x é menor do que o delta mais o a. Pessoal, o que isso significa? Isso significa que o meu x ele se encontra no intervalo a menos delta e a mais delta, intervalo aberto, certo? Então, resumindo e analisando o que isso aqui quer dizer, vamos olhar aqui para o gráfico. Para todo A positivo, ou seja, para todo A que eu pegar, existe um delta. Então, suponha que eu escolha um certo A aqui, ó. Então, tem um A aqui, não é isso? Ele está dizendo aqui, para qualquer A desse aqui que eu tomar, vai existir um delta positivo. Pessoal, esse delta positivo, ele vai existir aqui, ó. De tal maneira que o meu x está dentro do intervalo A menos delta e A mais delta. Então, vai existir um delta, de tal maneira que quando eu pego esse intervalo, ó, A menos delta e o intervalo A mais delta, né, eu pego o meu valor de x aqui dentro, o x está aqui, por exemplo, né? Então, quer dizer que para esse x que está dentro do intervalo, o valor da minha função será maior do que o a. Então, o f de x, ele será maior do que o a. E não importa qual a que eu pegue. Se eu pegar outro a, vai existir outro delta, de tal maneira que quando eu pego um x dentro do intervalozinho, o valor da função naquele intervalo vai ser maior do que o a que eu peguei. Então, quando isso acontece, a gente diz que o limite é infinito, quando o x está tendendo a a. O gráfico de uma função desse tipo é um gráfico parecido com esse aqui, ó. Veja que a função está cada vez mais aumentando, nunca vai chegar aqui, nunca vai ultrapassar essa reta aqui, tá vendo?
Então, conforme ele vai para o a função cresce sem parar. Tudo bem, pessoal? Pessoal, aí é o seguinte, agora vamos ver um teorema que vai nos ajudar a calcular alguns limites desse tipo, tá? Então, vamos lá. Pessoal, então, o teorema é o seguinte, ó. Se n é um número inteiro positivo qualquer, então, item I, limite de 1 sobre x na n, quando x tende a zero pela direita. Pessoal, lembrando que esse mais aqui é limite pela direita, tá? É igual a mais infinito. E 2i, limite de 1 sobre x na n, quando x tende a zero agora pela esquerda, o negativo significa esquerda. Então, aqui nós temos duas possibilidades, dependendo de quem é o n. Se o n for par, então esse limite é mais infinito. Se o n for ímpar, então esse limite ele é menos infinito, tá? Então, esse resultado, pessoal, a gente vai utilizar ele nas próximas aulas para calcular e resolver alguns limites. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado e até a próxima.